Oi, pessoal, gracinhas da minha vida. Queria agradecer a todos os comentários que estão fazendo, que estão contando as histórias da jornada de chama gêmea de todo mundo. Eu tô amando. Pelo que eu percebi ali, a maioria é realmente chama gêmea pelos padrões, né, que apresenta a história. Teve um inscrito que foi, acho que o nome dele é Michael. Se você estiver me assistindo, Michael, eu acho que tem uma tiragem que eu fiz de cartomancia do dia, acho que é a leitura 21. Essa leitura, um dos casais que tem lá que eu tirei, tinha uma leitura, uma das chamas gêmeas que tá nessa cartomancia, nessa leitura do número 21, é uma moça que tem duas pessoas, né? Uma que representa a solidez e a outra que é a chama gêmea. Eu não lembro o que eu falei referente a esse casal. Então, Michael, se você puder assistir lá, eu acho que tá falando do seu caso. Que eu lembrei quando você me contou. Bom, eu li de todo mundo, curti, algumas eu respondi. Fiquei muito feliz com o comentário de todo mundo. Hoje eu acordei com uma música, mas eu não sei a letra. Então, assim, quando eu lembrar novamente dela, eu trago, né? A letra da música da leitura que eu publiquei ontem, referente à terceira energia, eu tava com aquela música já fazia alguns dias. O que acontece? Eu lembro da melodia e não lembro da letra, e aí eu não sei procurar que música que é o que tá acontecendo com a música que eu vi hoje. Então, assim, isso tá me vindo, assim, é novo pra mim, antes não me vinha, começou a vir um pouquinho antes de eu começar esse canal. Então, eu tô me habituando, porque me vem a melodia, mas não vem a letra, e aí eu não consigo procurar no Google qual a música, né, que é. Mas eu tô me acostumando com isso. Quando eu lembrar, eu trago para vocês. O interessante é que essa do Medo Bobo, eu tive ela uns dias antes, né? E quando eu consegui ver de quem era a música, qual que era a música, né? Foi o dia que justamente caiu a terceira energia, a leitura da terceira energia, né? Bem interessante, para a espiritualidade é perfeita, né? Então vamos ver aqui. Opa, nossa. Acho que nenhuma tiragem saiu o diabo, acho que é a primeira vez que sai. Eu até sei do que se trata isso daqui, que é uma coisa que acontece na jornada. Essa é a história de uma mulher. Uma mulher que tá passando pela noite escura da alma. Algumas pessoas tem alguma dificuldade, né, de identificar se é chama gêmea ou não, né?
o relacionamento de chama gêmea, ela é muito padrão. Ela tem todos os estágios ali, os 8 estágios, né? E normalmente a gente reconhece que é uma chama gêmea quando a gente chega no 6º estágio, que é o estágio do afastamento. Então, só é chama gêmea se tivesse afastamento. E assim, geralmente são 2 afastamentos, tá? Um que não é total e o segundo que é total. No primeiro, normalmente é quando você descobre que é chama gêmea. No segundo é quando você começa a fazer suas curas, né? Eu comecei a fazer no primeiro já. Eu comecei a identificar. Quando eu descobri o que era e comecei a pesquisar, eu já comecei a trabalhar minhas curas, tá, gente? Então, precisa ficar atento. Que curas são essas? E não fugir. Não para ter a chama gêmea de volta, mas é para você não repetir padrões, para você começar a investir em você. Pra você parar de sofrer, né? Por coisas que tá na sua infância, tá? Vamos ver. Então, assim... Bom, saiu como rainha de copas, tá? O que acontece, né? Com a dinâmica da jornada de chama gêmea, com a parte yin, com a parte feminina. A parte feminina, quando ela por mais que ela já tenha sido uma rainha de paus, né? Uma mulher que faz e acontece, que vai atrás do que quer, que sabe o que quer, é objetiva, é empoderada. Por mais que o sagrado feminino, esse divino feminino dentro das partes da chama gêmea, ele é esse poder pessoal, tá? Quando ele encontra a parte yang, ela vira uma rainha de copas, tá? Ela vira uma rainha de copas, a não ser que tenha muita resistência, né? Que tenha uma parte relacionada ao medo muito forte, né? Que o ego sobrepõe, o ego sobressai, e aí ela não consegue entrar em contato com essa rainha de copas. É uma rainha de espadas que corta a relação, por exemplo, logo no início. Tem uma história aí assim. Mas normalmente, o que acontece? Quando o feminino se encontra com a parte masculina da chama gêmea, ela se torna uma rainha de copas. Por mais que ela seja uma rainha de paus, né? Por mais que ela seja empoderada, que ela faz, acontece, ela se torna uma rainha de copas sempre que está com a sua parte yang, com a sua parte masculina, tá? Quando acontece o encontro do seu yang, que é a parte yang da alma, com a parte yin da alma, elas se manifestam mais forte, elas elas ficam mais aparentes, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O lado feminino, ele vai ficar... vamos supor que esse lado feminino, ele tem yang, ele tem muito yang, né? Então, o que é nessa essa energia yang? É aquela energia da rainha de paus, que faz, que acontece, que é de ação, que vai em busca do que quer, que é objetiva, né? Que é empoderada, é uma mulher que ela já tem uma independência dela, tá? Então, ela tem um yang forte. E aí, ela encontra com seu yang, com a parte masculina da chama gêmea, e quando existe esse encontro, o seu yin floresce, a sua parte feminina fica mais forte, perto da sua parte masculina, que é o yang da chama gêmea.
Entenderam o que acontece? E o mesmo acontece com ele. O yang dele fica mais forte. Então ele vai ficar mais racional e você vai ficar mais emocional. Entenderam o que acontece? É aí que a rainha de copas, ela é ancorada dentro da chama gêmea, que é uma mulher acolhedora, é uma mulher receptiva, amorosa, carinhosa, que cuida. Então, assim, emocional, que fala o que sente. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que ele, a sua parte yang da chama gêmea, ele manifesta a sua parte yin. E aí você se torna essa rainha de copas. E a rainha de copas, ela é muito emocional, ela é muito sensível, ela sente demais. Ela ama demais, né? E aqui tá falando sobre a fase, acredito eu que é um afastamento, obviamente, porque saiu eremita em cima da rainha de copas, né? Ela tá refletindo sobre a conexão, tá? E tá tendo uma obsessão absurda no pensamento, no desejo, enfim, na saudade. E essa obsessão aqui é dentro da jornada de chama gêmea normal, tá, gente? Acontecer. Você pensar, acordar pensando, dorme pensando, pensa o dia todo, fica difícil para se concentrar no trabalho, fica difícil para se concentrar em um estudo. Enfim, você quase enlouquece. Quase enlouquece. Por quê? Porque é um momento que ambos, tanto o yang da relação quanto o yin, eles estão conectando os pensamentos. Tá? Tem a famosa telepatia das chamas gêmeas. E a telepatia das chamas gêmeas é você sentir o que ele sente o que você sente. E aí fica uma coisa assim obsessiva. De repente você não tá pensando, mas ele tá pensando, aí você começa a pensar e vice-versa. Então, quando há o afastamento, né, eu acredito que o primeiro é o pior para esse tipo de coisa aqui, para essa obsessão. Porque o meu foi no primeiro. Depois do primeiro afastamento, foi terrível, assim, eu pensei que eu ia ficar louca, porque eu não conseguia tirar o pensamento dele, e me atrapalhava muito no meu trabalho, no dia a dia, né, e tal. Então, assim, essa energia aqui do diabo, que é a energia obsessiva, né, aqui eu encaro como a energia do pensamento, tá, e não uma energia sexual, apesar do magnetismo sexual ser forte. Aqui o que tá pegando é aquele lance de você ficar pensando, ó, 9 de paus, levando muito fardo, né, da relação. Nem falei, né, as cartas, ó, 9 de paus, o eremita, o diabo, 4 de copas, 8 de ouros, a rainha de copas, 4 de ouros e o 7 de espadas, tá? Então, assim, por que está numa noite escura da alma? Primeiro, por causa do eremita, porque é o recolhimento, é a hora do recolhimento, da reflexão. Segundo, pelo 9 de paus, que é o peso, o fardo que você está levando, né? Dessas obsessões de pensamento aqui, né? Aí você começa a pesquisar tudo sobre chama gêmea, começa a assistir todo tipo de vídeo sobre chama gêmea. É uma coisa assim que, é muito difícil essa fase, né? E também, olha só aqui, né? Essas duas cartas, né? Por que eu falo a obsessão do pensamento, né? A rainha de copas aqui, a Ying, que provavelmente que tá me assistindo, a energia Ying da relação, a mais emocional, né? Ela tem outras opções, mas ela só consegue ver essa, que é a sua contraparte aqui, tá? Aqui te dá essa obsessão de pensamento. Essa carta também representa os ciúmes, né? O diabo, o ego, os ciúmes, a possessividade. Que
Alguns podem estar sentindo também. E é assim, né? Eu lembro que quando eu tava nessa fase, só de pensar em ver essa pessoa com outra, isso me apavorava de um jeito que eu queria sair correndo de lá, né? Como eu falei pra vocês, era meu vizinho. Assim, meu Deus do céu, eu não posso ver ele conta, senão eu vou morrer. Porque eu sentia muita dor, tá? Não eram ciúmes, era uma dor de perda, era uma dor de ele não tá me reconhecendo como eu reconhecia ele, era uma perda de repente, ele tá escolhendo uma outra opção que não eu. Então, assim, eu nunca vi ele com outra, nunca. Ele nunca apareceu com outra de forma alguma na minha frente, nem eu, tá? Pra ele. Mas eu sei que ele teve outras, mas eu não. Ele nunca apareceu com elas na minha frente. E essa preocupação minha na época me deixava mais pirada ainda do que todo esse processo. Então, aqui tá falando exatamente desse período onde essa rainha de copas aqui, ela percebe que não consegue esquecer ele, não consegue tirar ele da cabeça, que por mais que aconteça aí outras opções na vida dela, ela não olha para nenhuma das opções, né? Está em carência, está com carência, né? Uma escassez referente a essa conexão. Aqui é a carta do mentiroso, né, gente? A carta daquela pessoa que não tá sendo bem honesta. Peraí. Deixa eu ver se sai alguma coisa pra... Olha só, gente do céu. O que saiu debaixo do 7 de espadas? Saiu política. Saiu o 7 de espadas embaixo do 7 de espadas, gente. Cruel, né? Essa leitura não tá bem positiva, não. Mas é a fase, né? É o estágio que... Tá falando do estágio mais doloroso que tem, né? Olha só. É mais ou menos isso mesmo que acontece na nossa cabeça. Nesse estágio. Uma confusão mental total, sabe? Tá bem complicado aqui. Vamos ver então o que temos no fundo do baralho, né? Nessa fase aqui, quando eu passei por essa fase de obsessão de pensamento, foi no período que eu tava fazendo terapia com a psicanalista, né? E ela achava que ele era um narcisista e eu era uma obsessiva. Ela achava isso, entendeu? Mas, na verdade, é um magnetismo tão forte a telepatia das chamas gêmeas que mesmo que você não queira, você não consegue tirar da cabeça. É uma coisa, assim, muito fora do padrão, sabe? E ele nunca foi um narcisista. Ele sempre foi sincero com o que ele queria dentro da relação, né? Narcisista nunca é sincero. Bom, e aí o que nós temos aqui, né? Sobre ele. Sobre ele, olha, no fundo do maço tá sobre ele. Então, ele tá se comportando como um imperador.
O que que seria isso? Aquele cara que faz o que ele quer. Mas parece que é isso mesmo, ó. O cara que tá aqui tem. Eu ouvi aí na tiragem anterior, né, sobre a terceira energia, que muita gente falou do trabalho, né? E realmente, assim, o trabalho, ele tá sendo uma terceira energia bem forte na maioria dos casos de chama gêmea, porque ele se sente inferior à, à sua outra parte, né? Se sente inferior a você, a parte feminina, a parte emocional. Então ele busca na parte financeira, né, que é esse 10 de ouros aqui, ó, ele busca se firmar, né, ficar bem seguro nessa parte para ele conseguir se sentir seguro do seu lado. Né? E mal sabe ele que nem precisa disso, né? Eu tenho certeza que as Yangs aí não estão nem aí para isso, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é, né? Não estão nem aí para isso, mas ele precisa disso para se sentir menos inseguro. Né? Essa é a cabeça racional, né? A cabeça emocional, para se sentir mais segura, vai procurar uma terapia, vai entender por que se sente insegura. Já a parte racional vai, através da matéria, do material, né, fazer com que se sinta mais seguro. Nesse momento, apesar da vontade que ele tem de te procurar, ele tá parado que nem um 2 de paus. Tá se sentindo, aqui ó, o 5 de espadas, que é a vitória sem honra, né? Tá se sentindo que tipo, tá se sentindo um fracasso, entende? E tá paradão, lutando pela sua estabilidade financeira. Tá carente, tá? Lento, né? Como muitas vezes sai pra gente, né? Esse cavaleiro aqui, ele é bem comum nas chamas gêmeas porque o processo é lento e isso é o que faz com que a gente aqui, ó, essa rainha de copas pode estar se sentindo ansiosa também, que eu também me senti na época, muita ansiedade, demais de ansiedade. Porque o cabra não se movimenta, né? Não se movimenta. Né? Saiu o carro aqui e o 7 de paus. Então, assim, sem movimento. Tá lá, parado e você tá sofrendo. Então, gente, respira. Vou fazer que nem a Lutomish. Respira. Porque esse momento é um momento difícil mesmo. Que eu quase enlouqueci. E esse momento eu fiz uma série de besteiras, né? Para fugir desse sentimento. E, obviamente, não adiantou, tá? Então, eu quis me apegar a uma série de fugas para sair desse sentimento e eu não consegui. Então, não adianta fugir, porque isso é uma coisa que demora para passar. Quanto mais você foge, mais você sofre, tá? Então, vai ver por que você tá se sentindo assim. Vai começar uma terapia, né? Que provavelmente tem criança interna para mexer aí, beleza? O relâmpago é a torre, né? Então, assim, não tem nem o que falar com essas duas cartas que você tá numa jornada, numa noite escura da alma. Total, tá? Esse rompimento aí que eu tô me referindo, ele provavelmente veio com mentiras, com desonestidades, com alguma coisa assim. Mas, gente, presta atenção. Algumas chamas gêmeas, como que eu vou explicar isso? Os yangs, os racionais, tá?
eles também estão em processo de crescimento, de desenvolvimento, de curas, né? E eles trazem com eles um processo de comportamentos, padrões e repetitivos que podem ser de desonestidade, de te esconder coisas, de mentir, tá? E ele não faz por mal, é porque é um padrão que ele já vem fazendo há bastante tempo. Então, uma das coisas que você precisa treinar aí na sua jornada é o perdão, tá? Perdoar esse imperador aqui. Porque ele ainda, apesar de estar aqui um imperador, ele ainda é uma criança cósmica, sabe? Que é uma criança cósmica. Ele tá desenvolvendo, ele tá aprendendo, ele tá amadurecendo, ele tá crescendo, tá? O imperador, ele sai aqui não como um cara, como é que se fala? Não como um cara completo e maduro e tal, não. Ele sai aqui como a energia das atitudes que ele tá tendo, né? Que é fazer tudo do jeito dele, teimoso, egóico, né? Enfim, é por isso, tá? Que sai o imperador, mas ele ainda tá em processo de aprendizagem, desenvolvimento, ele não, né? Ele sabe da cagada que ele fez. Então, assim, o perdão, o seu perdão com você mesmo e o perdão de você com ele, tá? Auto-perdão e perdoar ele é importante, tá bom? É importante. Não esqueçam que uma das coisas da chama gêmea é o perdão, além de trabalhar a criança interna. Tá? Eu também passei por isso, pela mesma coisa. Teve coisas ocultas que eu descobri e quase surtei, assim. Fiquei muito magoada, mas eu fui curando isso também e perdoei, tá? Coragem, no fundo do maço. Coragem, engraçado que a coragem, antes da coragem saiu o bobo, né? Que é o louco. Então saiu a coragem e o louco. E quem tá querendo isso, né? Um rei. Um rei de paus. Tá querendo se jogar. Então, rei de paus, o mundo, a coragem, que é a justiça, e o bobo, né? Então ele tá querendo se jogar, gente. Ele não tá aguentando ficar longe. Aqui saiu ele criando coragem, só que aqui saiu ele parado. Deixa eu dar mais uma olhada. Rei de espadas. 10 de espadas. Ele tá bem chateado. Bem chateado. Ele acha que não foi justo com você o que ele fez. Talvez ele procure, talvez, tá? Vamos ver se fala aqui alguma coisinha. Alguma coisinha pra gente. Nossa, essa fase é muito difícil. Muito. Ó, tem alguns casos aí
que quem foi desonesta foi essa rainha de copas, tá? Tem alguns casos aí que não falou toda a verdade, escondeu coisas, também tem isso. E aí você se culpa, também é um caso de auto-perdão, tá? Tem 2 casos aqui. Dois casos, tanto ela, a energia feminina foi desonesta, e tem o caso que a energia masculina foi desonesta. Ambos os casos, tem que haver o perdão, tá? Muito desgaste, né? Tá trazendo muito desgaste. Tem também, nossa, tem muitos casos aqui agora. Não sei se é porque entrou mais gente no canal e tá recebendo um monte de informação aqui, ó. Tem outro caso que alguém tá casado, né? Alguém tem já terceira energia entrando aí. Quer dizer, já tava, né? Terceira energia e você entrou nessa parada. E assim, tá trazendo muito desgaste essa história de ele ter alguém, né? Ou ela, tá? Porque aqui saiu tanto a Rainha de Copas quanto o Rei de Paus, né? Pode estar bem espelhado aqui o negócio, viu? Se não for um quarteto. Ai, é tão complicado, né? Gente, jornada de chama gêmea é muito complicada. Relacionamento de chama gêmea. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, gente, não queiram uma chama gêmea, não queiram. Porque assim, não é nada agradável, nada agradável, sabe? É uma coisa que produz muito conflito, muita confusão mental, muita ansiedade, depressão, assim, te vira de ponta cabeça. Obviamente que isso te traz um crescimento, né? Que isso te traz, assim, uma fortaleza, né? Você fica muito forte depois de passar por isso aqui. Mas olha, vou te falar, não é nada fácil, nada fácil. Vamos ver o que os anjos falam pra gente. Arcanjo Raniel. Nossa, um monte de anjo nesse. Arcanjo. Nossa, 2 arcanjos Raniel. Ariel e Arcanjo Raguel. Então vamos lá. Quando eu tiro os anjos, sempre vem alguma recomendação, né? Vamos ver. Sensibilidade. Você é extremamente sensível a energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Então, o que eu tinha falado sobre a Rainha de Copas, né? Carta bonita, né? Eu adoro esse oráculo porque ele é tão bonito. Tocando uma harpa. Então, assim, é a sensibilidade, né? A harpa é um instrumento muito sensível, né? É a sensibilidade. Você fica mais sensível a tudo, a energias, às emoções, aos pensamentos dele e vice-versa, né? E é um ciclo, que é essa carta aqui. Arcanjo Raniel, olha que bonitinha também essa carta. Verde, cor da cura, né? Cor do Anahata, chakra cardíaco.
Ciclo da lua. Observe como a lua afeta sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Observe como a lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos, né? Aproveite para quê? Aproveite para se curar. Aproveite para ficar mais forte. Aproveite para se cuidar. Aproveite para olhar para coisas que você não olhava antes. Fazer coisas por você que você não fazia antes. Aproveite para pôr o foco em você. Para de pôr o foco nele. Arcanjo Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Essa carta é outra carta linda que me lembra muito a sombra e a luz, a dualidade. Os lobos, animal de poder, que defende a família, né? O lobo. Coragem saiu 2 vezes, né? A carta da coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Então, o que isso quer dizer, minha gente? Se você quer uma relação de valor, se você quer uma relação com vínculo, solidez, né? Se você quer essa pessoa na sua vida, seja firme e não aceite menos do que o que você merece. Não aceite ser 10ª escolha. Não aceite migalhas, não aceite ser a outra, né? Não aceite. Porque você aqui tá como uma loba, né? Aqui tem os olhos de um lobo em cima das asas, vocês estão vendo? Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Então, eu já falo sempre em todas as tiragens que todas as jornadas de chamas gêmeas, elas são protegidas pela espiritualidade, por mentores espirituais, a sua família espiritual, né? E com também orientação, proteção de anjos e arcanjos, porque é uma conexão importante, onde vai despertar muita gente que tá tendo essa conexão agora, tá? Devido à transição planetária, ok? Fundo do maço, Arcanjo Uriel. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim. Então, quais são as medidas? As curas que você tem que fazer, tá? Olha, gente, não importa que é sua chama gêmea, você não pode permitir que ela te dê menos do que o que você merece. Um dos trabalhos primordiais dentro da jornada de chama gêmea é você ter amor próprio. Você recuperar o seu poder pessoal. Você não aceitar migalhas. Você não aceitar ser outra ou outro. Tá? Porque você é uma pessoa de valor. Então, você tem que querer coisas de valores para você. Seja relacionamento, seja pessoa. Então, não deixe ninguém te tratar com menos que você merece, tá bom? Beleza? Não vi o fundo do maço daqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha também no fundo do maço. Comecei fazendo as tiragens 20 minutos, agora eu tô nos 40, né? Fala sério, eu nem falei tanto hoje. Tá. Então aqui, ó, no fundo do maço,
Bom, tá numa fase de separação, confirmando aqui, né? Amor perdido e blá blá blá. Espiritualidade maior te ajudando a você aumentar a sua vibração, né? Então, o caminho é aumentar a sua vibração, sair da noite escura da alma, entender e aceitar a conexão também é importante. Ficar na negação da conexão é pior, né? O que seria negação? O que eu fiz? Fugir, tentar ficar com 10 mil caras e ver que não adianta, que você não tira o homem da cabeça. Enfim, ficar negando essa conexão não adianta, tá? Né? Falar que não quero mais, não quero saber, não adianta. Ela é a outra parte da sua alma, tá? O que você tem que fazer é aceitar e olhar para você e ver o que você precisa fazer para você não ficar nesse sofrimento, que é a cura da criança interna. É coisas relacionadas à rejeição na infância, a abandono na infância, para você recuperar seu poder pessoal e seu amor próprio e não sofrer tanto assim. Né? Então, qual é o procedimento aqui depois que você muda, né? Depois que você era antes de conhecer ele, você era uma rainha de paus. Para quem conhece, né? Eu acho que quem tá me assistindo são pessoas que já têm uma noção de tarô, certo? Já tem uma espiritualidade em desenvolvimento, né? Já são tipo eu, tipo bruxinhas, né? Então, assim, saiu da rainha de paus, conheceu ele, né? E virou uma rainha de copas. E aí entrou em noite escura da alma. O que você tem que fazer? Voltar a ser uma rainha de paus, pegar o seu poder pessoal de volta, seu amor próprio, se valorizar, focar em você, né? E aí você vai se tornar uma rainha de espadas, que não vai deixar alguém, seja ela chama gema ou não, te dar menos do que você merece. Ok? Rainha de espadas. Depois que você passar por isso, tá? Para aqueles que já têm uma vida estruturada financeira e material, né? Você já vai se tornar uma imperatriz. Para quem ainda falta a vida material, né? Aí você tem que ancorar também a rainha de ouros. Isso é muito interessante, né? Dentro de uma jornada de desenvolvimento, seja ele psicológico, emocional, espiritual, você tem que passar pelas 4. Você tem que ter as quatro rainhas dentro de você. Você tem, né? Mas você tem que ancorar elas. Né? Tem que ancorar esses arquétipos dentro de você. Quando você conseguir utilizar esses arquétipos dentro de você, utilizar em cada momento dele, né? Então, quando está com a sua chama, você é isso. Por mais que você queira ser outra coisa, você é isso aqui. Né? Quando ele vem te oferecer menos do que você merece, você tem que ancorar a rainha de espadas. Quando você tem que ir atrás do que você quer, você tem que ancorar a rainha de paus, a sedutora. E quando você quer realizar suas coisas pessoais, né, de grana, de solidez, de estrutura, é a rainha de ouros. Quando você conseguir se movimentar na vida com esses 4 arquétipos, você se torna uma imperatriz, ninguém te derruba. E é isso que você precisa para sua outra metade vir para você. Ok? Deu para entender a minha analogia aqui com o tarô? Gente, vocês não sabem como vocês me deixaram felizes com os depoimentos que eu ouvi lá nos vídeos anteriores. Então, continue dando depoimentos, continue falando aí o que vocês acham, o que vocês acham que precisa descobrir da sua jornada. De repente eu faço uma tiragem com uma pergunta específica, né? Eu me habituei mais assim porque, sei lá, eu acho que a espiritualidade tem que falar o que ela tem que falar e não eu ficar, né, dizendo isso. Então,
eu deixo o tema vir, né? Eu não coloco o tema antes da tiragem. Curtam se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem se vocês acharem que alguém precisa. Cliquem no sininho se vocês querem saber sobre novos vídeos. Eu vou fazer uma live, não sei quando, então quem clicar no sininho vai ficar, né, vai saber quando eu começar essa live e essa live vai ter interação de vocês. Como a gente tá em um grupo pequeno ainda, né, tem poucos seguidores no canal, eu vou fazer uma live que vocês vão perguntar e eu vou responder na hora, tá bom? Com o tarô. E que mais? E é isso, tá? Escreva aí também nos comentários. Tudo isso que eu pedi ajuda a divulgar o canal, ajuda a chegar em pessoas que precisam, porque quem já passou por essa noite escura da alma sabe o quanto é difícil, tá? Passar por ela. Então, assim, tem muita confusão mental e às vezes você tem interação com uma pessoa que tá passando por isso também, uma pessoa que esclareça o que está acontecendo, né? Porque a gente fica meio atordoado, não sabe o que está acontecendo, o que é esse sentimento forte e intenso. Então, ajudem ao crescimento, né? Ajudem a levar para outras pessoas que precisam. Essa é a forma de gratidão que vocês podem fazer pelo canal. Tá bom? Então é isso, gracinhas. Até a próxima!